E aí, pessoal, eu vou começar a análise desse livro aqui, que é chamado Chomsky, a Reinvenção da Linguística. É um livro que trata sobre a, uma introdução mais completa sobre a teoria gerativa e a gente vai entender um pouco sobre isso. Bom, o primeiro capítulo fala sobre ciência gramática gerativa e ciência da gramática gerativa, então são tópicos separados dos quais a autora vai tratar. Quem escreveu esse capítulo foi a professora da UFRJ, se não me engano, Silene Rodrigues. Ela começa esse capítulo falando sobre os 7 erros do senso comum relativos à ciência, de como essas opiniões, certas crenças, na verdade são erradas. O primeiro erro do senso comum é confundir teoria científica com palpite, de dizer, isso é só uma teoria, não tem validade. Só que teoria para a ciência quer dizer outra coisa, não quer dizer só um palpite. Na verdade, é um sistema de explicações que é criado para meio que ligar fatos do mundo. Então, a gente tem uma série de acontecimentos no mundo real e para tentar explicar como esses acontecimentos ocorrem, ou como é que eles acontecem, o comportamento deles, a ciência cria teorias. O Karl Popper dizia que as ciências são como redes que são jogadas sobre o mundo, meio que para tentar capturar os fenômenos do mundo. Então, uma rede ela tem os furinhos, então, querendo ou não, uma coisa ou outra passa. E quanto melhor é a teoria, mais estreita os buraquinhos são mais pequenos, é como se passassem menos coisas por ele. Então é como se a teoria conseguisse explicar com mais certeza a realidade. Nesse sentido, nesse processo de tentar melhorar essa rede, a ciência altera muito, no sentido de que ela vai tentando melhorar o que ela já desenvolveu. O Carl Sagan dizia que a ciência é um processo de autocorreção justamente por isso, por esse caráter da ciência de ficar mudando para tentar explicar com cada vez mais certeza os fatos do mundo. E daí decorre o segundo erro do senso comum. O senso comum acha que as teorias científicas devem ser imutáveis, no sentido de que esse conjunto de proposições tem que ser assim para sempre. Mas isso não é verdade. Na verdade, a ciência está sempre mudando, e sempre mudando quando há um motivo para mudar e quando isso beneficia a teoria de alguma forma. Por exemplo, a teoria da evolução do Darwin não é exatamente igual ao que o Darwin previu. Muitas pessoas, muitos pesquisadores foram adaptando e melhorando, relacionando a genética e outras coisas. Então, a ciência ela está sempre sendo posta à prova. A ciência ela cria hipóteses que são sempre testáveis, no sentido de que a hipótese ela nunca é confirmada. Algo que você, digamos que uma hipótese é algo que o cientista acha sobre o mundo. Então, uma hipótese, por exemplo, é que os raios se comportam dessa forma por conta da eletricidade da Terra. Só uma informação aleatória. Mas essa hipótese ela pode estar certa ou errada. O que a teoria científica vai fazer é tentar provar que a hipótese está errada. Se a hipótese estiver errada, de fato, for confirmado, ela é descartada. Se ela não for refutada, se ela não for negada, ela permanece ali como hipótese, se sustentando, até que alguém consiga, até que alguém consiga refutá-la. Então, na ciência as coisas não se confirmam, elas só permanecem sem ser mentira por um grande período de tempo, até que alguém consiga falseá-las, tá? Então, as teorias científicas para o Karl Popper meio que progrediam da seguinte forma. Então, tinha uma primeira fase que era a formulação de hipóteses, essas hipóteses sobre o fenômeno são formuladas, e no segundo momento, essas hipóteses eram postas à prova. Então, a gente sempre vai estar tentando negar essa hipótese, no sentido de ver se ela é mentira, testar com vários casos. E esse segundo caso aqui, como eu coloquei, peraí, pronto. Esse segundo caso aqui, como eu coloquei, é um período que passa muito, que não, é como se a teoria permanecesse nele. No momento que ela formula uma hipótese, essa hipótese permanece aqui sendo testada até ser negada.
Quando é negada, novas hipóteses. Quando não é negada, permanece nessa segunda fase, nesse segundo estado. Então a gente consegue ter com maior grau de certeza que aquela hipótese talvez esteja certa, porque até agora não encontraram nada contra ela. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Só que Lakatos, que é outro filósofo da ciência, ele vai tentar definir o que ele chama de programa de investigação científica. Que ele diz que basicamente é assim, uma teoria, ela não é só um monte de hipótese. Na verdade, ela tem um núcleo mais duro, que é um conjunto de afirmações, um conjunto de proposições sobre a teoria, e ela tem uma heurística. O que é uma heurística? São meio que guias de direções de onde a teoria deve seguir e de onde não deve seguir. No caso da heurística positiva, é para onde a teoria deve seguir. Já a heurística negativa é para onde ela não deve seguir, para onde a teoria não deve seguir. Esse núcleo e essa heurística, eles não são postos à prova. Ele é meio que um núcleo mais duro da teoria. E ao redor desse núcleo é como se fosse revestido de hipóteses. Então, essas hipóteses, que são chamadas de hipóteses auxiliares, elas são o que a teoria tenta afirmar sobre o mundo. Esse núcleo e essa heurística tentam afirmar sobre o mundo. E essas hipóteses, sim, são postas à prova e podem ser falseáveis. Nesse sentido, uma hipótese ela é algo que você arrisca sobre o mundo. Então, quanto mais arriscada uma hipótese, mais poderosa ela é, mas também mais chance ela tem de estar errada. Então, quanto mais corajosa ela for, digamos assim, melhor ela pode ser, mas também tem mais chance dela estar errada. Aí vem o terceiro erro do senso comum, que é que as teorias explicam os dados da realidade. E na verdade não. A ciência ela não trabalha necessariamente com dados, apesar de ter algumas vertentes que trabalham. Ela trabalha com o que a gente chama de fenômeno. E o que é um fenômeno? Quando você pega, por exemplo, um raio, de novo o exemplo do raio que cai, aquilo é um dado, um acontecimento. Já quando você tenta generalizar, tipo, a queda dos raios, então qualquer raio que cai, entra nesse fenômeno. Então, o fenômeno é quase como uma generalização dos dados. Então, se a gente for trazer para uma perspectiva da linguística, da linguagem, uma frase qualquer é um dado, algo que alguém fala no dia a dia. Só que quando você generaliza aquela frase, tentando capturar algo especificamente dela, por exemplo, quando a gente trabalha na sintaxe com frases mais completas, mais certinhas, que no dia a dia, na fala, isso não acontece com tanta frequência, a gente está trabalhando em cima de um fenômeno, não de um dado. Que o dado seria o que foi capturado na pessoa, chegar com um gravador nela ali e pedir para ela falar alguma coisa, conversar com alguém. Então, a ciência vai estudar os fenômenos. E esses fenômenos, eles são mais estáveis do que os dados. Como os dados são da realidade, eles são influenciados por várias variáveis externas, eles acabam ficando mais instáveis em relação ao fenômeno, que é algo que é meio que criado, digamos assim, generalizado. E então, a ciência funciona dessa forma, em um processo que é basicamente retroalimentativo, no sentido de que começa basicamente pela observação empírica, a observação da realidade, a generalização dessa observação em fenômenos, a generalização em fenômenos acaba gerando novas hipóteses para tentar explicar como aqueles dados são produzidos, os dados da realidade, no caso, então meio que isso aqui, sobre isso daqui e também sobre isso daqui, e à medida que uma hipótese vai ficando certa, entre aspas, né? Vai se sustentando, ela acaba entrando na teoria, como teoria. Mas veja que essas setinhas estão indo para frente e para trás, no sentido de que a teoria acaba gerando novas hipóteses, que acabam entrando para a teoria, a observação empírica manda para a generalização, mas também a generalização acaba pegando mais coisas da teoria, da observação empírica. Então é um processo que vai e volta, digamos assim. Um alimenta o outro nesse sentido. Então, maior a generalização dos dados em fenômenos analisáveis pela teoria, maior seu poder explicativo e mais arriscadas as hipóteses. Então, no sentido de que, à medida que eu tento generalizar cada vez mais, a minha tendência de errar é maior. Só que, ao mesmo tempo que a tendência de errar é maior, a teoria ela vai tentando explicar mais casos, porque você justamente está generalizando.
Então é assim que as teorias científicas funcionam, ao contrário do que pensa o senso comum. Outra coisa que o senso comum pensa, que acaba ficando um pouco relacionado, é que a ciência não pode trabalhar com idealização, mas sim com as coisas que estão no mundo real. E não é necessariamente assim, porque como a gente viu, a ciência ela não trata necessariamente dos dados, mas dos fenômenos. E aí, nesse processo, a criação de modelos ideais é importante. E o que seria ideal? Por exemplo, um livro de anatomia. A foto que tem ali do corpo humano não necessariamente vai refletir com 100% de certeza um corpo humano, mas é um modelo criado que ajuda a explicar todos esses dados do mundo real. E isso é muito mais importante ainda, esses modelos ideais, porque muitos fenômenos, muitas coisas não são observáveis a olho nu, muitas coisas a gente não consegue ver. Então, por exemplo, por muito tempo, os átomos da química foram hipóteses dos pesquisadores, porque não se chegava a vê-los, mas se imaginava que eles eram assim. Então, criavam-se modelos ideais para tentar explicar esses fenômenos, esses elementos químicos. Depois, com o tempo, que a gente foi descobrir que realmente o pessoal acertou. Porque, de fato, esse processo de criação de modelos ideais, sendo refinado cada vez mais ao longo dos séculos, acaba chegando a respostas certas também. Então, esses fenômenos que não são observáveis exigem uma idealização. Por exemplo, a física quântica trabalha com as partículas. As partículas não são observáveis a olho nu, digamos assim. E isso decorre também do erro 5, que acaba estando um pouco relacionado, que é que a ciência só pode trabalhar com o que dá para ver. Por exemplo, o behaviorismo, ele foi uma tendência de estudo comportamental que tentava analisar o comportamento visível, porque é o que você está vendo. Você não está enxergando a mente do ser humano. Naquela época não tinha como você enxergar. Hoje a gente já tem. Mas então eles tentavam analisar o que era observável. Só que, por exemplo, a física quântica, como eu falei, ela analisa partículas que são tão pequenas que podem existir e não existir ao mesmo tempo, estar em mais de um local. Não entendo tanto, mas sei que é assim. Então, o papel da ciência é descrever o mundo como ele é, ou como tentar chegar cada vez mais perto de explicar ele com certeza, explicá-lo com certeza. E não como nós o percebemos, porque nossos sentidos nos enganam muitas vezes. Então, na verdade, o que é observável para a gente é só uma realidade pequena, em que a ciência tenta mais generalizar isso para tudo e qualquer situação. Por isso que vem a ideia dos fenômenos. E aí a gente poderia dizer até que o desenvolvimento científico acontece praticamente no mundo das ideias, em que os fenômenos são articulados, fenômenos que são modelos ideais são articulados com outros fenômenos para tentar explicar a realidade. Então acaba sendo algo muito no mundo das ideias, quando as teorias tentam se relacionar para explicar mais coisas. O sexto erro é que objeto de pesquisa e representação do objeto da teoria são a mesma coisa. O objeto de pesquisa é como se fosse o dado real. E a representação do objeto na teoria é meio que uma representação que a teoria criou para tentar explicar alguma coisa específica daquele fenômeno. Então é como se ela quisesse isolar alguma coisa daquele objeto no mundo que fosse interessante para a teoria. Então ela cria um modelo, uma representação, para tentar explicar esse objeto. E vamos ver um exemplo muito certeiro e muito fácil de entender. Um mapa não é do mesmo tamanho do terreno que ele representa. O mapa é uma representação em menor escala com aspectos específicos que sejam importantes que estejam naquele mapa. Porque imagine só, um mapa do tamanho de um império, a cidade, e tem um mapa do tamanho da cidade. Então não precisaria de um mapa, porque para você conseguir enxergar um ponto a outro é a mesma coisa que enxergar a realidade. Então, essas representações são importantes porque elas captam aspectos que sejam relevantes desse objeto real. São meio que simulações e, por que não dizer, idealizações. Porque às vezes o objeto é tão complexo, tipo o comportamento humano. O comportamento humano é absurdamente complexo porque ele é influenciado por centenas, milhares de fatores. Desde os fatores que estão agora no mundo, como as nossas experiências passadas e até mesmo a genética. Então, é algo tão complexo que você precisa isolar certos aspectos para se analisar. Entendem? E aí, de novo, o livro da anatomia é diferente do corpo humano. São representações capturando
aspectos relevantes desses objetos do mundo. E aí vem o último erro, que é a teoria, esse aqui é bem comum, a teoria é produtiva quando tem aplicabilidade no mundo real. E na verdade a ciência não trabalha com essa base. Todo o conhecimento que a gente tem hoje, ele não nasceu com as pessoas pensando que vão aplicar aquilo em algum lugar. Na verdade é uma tentativa de... É quase como se a gente estivesse enxergando algo tudo cheio de neblina e a ciência fosse tentando construir uma ponte em direção àquela neblina. A gente não sabe onde está chegando, mas em algum momento a gente chegou em algum lugar e acabou descobrindo novas coisas. Ou seja, ela é aplicável depois de muito tempo de pesquisa e depois de muito conhecimento envolvido. Então, criticar isso, criticar a ideia de que a ciência não está sendo aplicável, é como se você estivesse destruindo a ponte antes de atravessá-la. É isso que a autora comenta. E esses foram os 7 erros, são 7 erros do senso comum que não estão aí por estarem, mas sim porque eles se relacionam a muitas críticas que a gramática gerativa, que a gente vai aprender o que se relaciona, muitas críticas que fazem a ela. A gramática gerativa, ela busca explicar os fenômenos, não os dados da linguagem humana, isso que a gente está falando agora, isso que eu estou falando agora, mas sim os fenômenos capturados universais, ou seja, ela tenta generalizar essas explicações, seja para todas as línguas do mundo ou para toda a gramática de uma língua. Aí, dados de fala são muito influenciados por outras variáveis externas. Por exemplo, uma pessoa que estiver triste, ela vai ter uma influência sobre a sua fala, ela vai tender a falar de coisas específicas. Uma pessoa que está com algum problema de saúde pode ter outro problema. Uma pessoa com problema de memória, outra coisa. Uma pessoa estressada, outra coisa. São muitos aspectos que estão relacionados à atenção, inclusive pode ser também outro aspecto desse. Muitas variáveis que influenciam os dados da fala, então eles são mais instáveis. Então, é necessário para a teoria que queira explicar formalmente esses dados, que ela generalize esses dados em relação a um fenômeno específico que ela queira analisar. E aí a gente vai para a segunda parte desse capítulo, que é um novo paradigma científico. O que é um paradigma? É um modelo científico, um modelo de fazer ciência. Então, a linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, nos anos 50, 1950, ela era puramente quase estruturalista. Era um ramo de pesquisa muito forte que tentava estudar a língua em si mesma. Então, era uma ideia de descrever como funcionava a estrutura da língua. Então, a gente não fala palavras aleatórias. Na verdade, o modo como essas palavras estão organizadas tem uma estrutura por trás dela que dita como uma palavra se relaciona a outra. E nessa época, era uma ciência praticamente taxonômica. O que é isso? É uma ciência que era puramente classificar e descrever como a língua funcionava, e que tinha um foco muito forte na fonologia, que são os sons da fala, e a morfologia, que eram as palavras. E ela desprezava a sintaxe, que a sintaxe é esse estudo da combinação de palavras em frases. Além disso, a própria semântica, que é o estudo do significado, era deixada de lado, porque não tinha como você classificar isso. E ela trabalhava com um método indutivo, que é isso, partia dos dados para tentar explicar, para tentar descrevê-los. Então ela partia do particular para o geral. Nessa época do estruturalismo, vigorava uma figura chamada Bloomfield, lá nos Estados Unidos, Leonard Bloomfield. Ele era um estruturalista ferrenho, e aí ele era dessa vertente aí do que eu comentei. Só que tem um cara também chamado Zelig Harris, que ele começou a trabalhar com outro conceito. Levado pelos estudos matemáticos e lógicos dessa época, ele desenvolveu o que é chamado de estruturalismo pós-Bloomfieldiano, ou seja, pós-Bloomfield, com foco maior na sintaxe, que era deixada de lado, e associando essa teoria da linguagem à matemática e à lógica. Então era uma teoria que era mais formal. Era uma teoria que não só saía descrevendo como é que a língua funcionava. Nessa época, como os sistemas de signo funcionavam, mas isso aí não fica por agora. A linguagem para o Harris era vista como um sistema de regras que geram combinações e sobre o qual atuam restrições. O que é isso? Então, quando você pega uma frase, essa frase, na verdade, ela é gerada por um sistema de regras que diz, por exemplo, sujeito se junta com verbo, que se junta com complemento.
E essas combinações, elas não são de qualquer jeito. Elas têm restrições sobre elas. E essas restrições formariam a essência da língua. Então, a língua é basicamente aquilo que, até onde ela consegue dizer e o que ela não consegue dizer. São os limites de uma língua. Um exemplo do que uma língua não consegue dizer é que, por exemplo, no português, o artigo vem sempre antes do substantivo. Então, a gente pode dizer a menina, mas não menina a. Então, é como se o artigo tivesse uma restrição de sempre vir antes. Só que o Harris acreditava que essas restrições não eram determinísticas, no sentido de que vai ser sempre assim. Ele acreditava que eram probabilísticas, ou seja, que há uma chance maior delas ocorrerem no contexto ou em outro. E além disso, ele ainda trabalhava com o método indutivo. Ele sempre partia dos dados para tentar formular essas explicações e entender esse sistema de regras da língua. Mas assim, já era um avanço, já era uma teoria formal. Só que o Harris teve um aluno muito interessante e curioso, uma pessoa que ficou muito famosa que se chama Noam Chomsky, que inclusive é o senhor que está na capa desse livro. O Chomsky, a partir desses estudos, ele começou a desenvolver a gramática gerativa. E essa gramática tinha uma ideia que era de um método que era chamado de hipotético dedutivo. Então, era um método de você criava um sistema formal que explicasse os fenômenos. Então, o que é um sistema formal? Uma regra específica que tenta explicar o fenômeno e tentava ver como é que ele se adequava às explicações da língua, aos acontecimentos da língua. Então, ele não partia do dado, mas sim de fenômenos, de frases bem formuladas e completas para tentar representar como é que o fenômeno acontece na língua e explicar como isso acontece. Então, o linguista deveria procurar saber se esses sistemas formais são válidos para as gramáticas naturais. Gramática, de uma forma geral, é uma teoria, como a gente já viu que teoria, é uma teoria científica sobre a língua. Então, essas gramáticas são sistemas formais tentando explicar como é que a gramática natural funciona. Então, o inglês, na minha cabeça, tem uma gramática que eu desenvolvi com o tempo, da minha infância. O sistema formal vai tentar criar explicações que digam o que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Entendeu? As restrições que o Harris falava e as combinações que ele também dizia. Então vejam que é como se fosse, apesar de ter certos distanciamentos, por exemplo, o método de pesquisa agora é outro, que é hipotético dedutivo e antes era indutivo, algumas coisas foram levadas para frente, essas ideias de sistema de regras, de combinações e restrições. Apesar de que o Chomsky vai defender que as restrições são determinísticas, não probabilísticas. Dois trabalhos do Chomsky são muito importantes. Teve um trabalho dele de 53, que é o Sistema de Análise Sintática, que ele vai definir a linguagem como um sistema de regras, como o Harris falou. Essas regras vão definir as sequências possíveis de categorias sintáticas de uma dada língua. E isso geraria as sentenças possíveis da língua. E o que é isso? Categoria sintática é tipo nome, verbo, artigo, que é chamado determinante, mais tecnicamente, adjetivo, preposição. Essas categorias sintáticas, elas meio que o sistema de regras diria, essa categoria sintática tem que vir junto a essa tem que vir junto a essa. Então, ele definiria como é que elas poderiam se combinar. E por isso, assim se definiriam as sentenças possíveis da língua. Tudo o que a língua pode dizer, essas regras capturariam. E ele vai definir a gramática como esse sistema gerativo. O que é esse gerativo? A ideia de gerar. É um sistema capaz de gerar frases. Basicamente é essa a ideia. De tentar explicar como a gente fala, de uma forma geral, porque a gente fala desse modo. Outro trabalho do Chomsky, muito importante, foi Sintaxe e Semântica Formais, sua relevância linguística, que é um trabalho de 57, em que ele defende que a sintaxe da lógica é diferente da linguagem humana. Que coisas como o João é alto e magro, ou seja, se um elemento possui duas propriedades, então o elemento possui uma das propriedades. Então, se o João é alto e magro, o João é magro. Só que isso não se aplica a todas as sentenças da língua. Na verdade, há coisas em que não faz sentido você dizer isso. Por exemplo, a bandeira do Flamengo é vermelha e preta. Mas é mentira se eu disser que a bandeira do Flamengo é preta.
Entendem? Então, embora o João ser magro continue sendo verdadeiro, se João for alto e magro, a bandeira do Flamengo, ela é vermelha e preta ao mesmo tempo. Ela tem as duas cores. Só que quando eu digo que ela é só preta, na verdade, eu estou eliminando outras possibilidades. Então, a sintaxe da lógica não funciona corretamente na linguagem humana. Então, o papel da linguística, da ciência linguística de uma forma geral, é tentar desenvolver uma gramática, ou seja, uma teoria sobre a língua, que explique os fenômenos observados da língua. Veja, não os dados, os fenômenos. E nessa teoria vai ter um enfoque muito grande na sintaxe. E aí vão até chamar pejorativamente de sintático-centrismo, muito centrado na sintaxe, como o principal mecanismo da gramática. Essa combinação entre as palavras para formar frases, por exemplo, que seria responsável pelas duas propriedades universais da linguagem. Quais seriam essas duas propriedades? A infinitude e a criatividade. Infinitude por quê? Porque a gente consegue dizer infinitas frases diferentes enquanto a gente está falando. E ao mesmo tempo a gente é criativo. A gente fala frases que nós nunca ouvimos. As frases que eu estou dizendo agora, eu nunca ouvi alguém dizer. Então não é um processo de repetição. Eu estou, na verdade, criando novas combinações. E é justamente por conta desse mecanismo sintático. Uma das regras criadas pelo Chomsky foi a noção de transformação. Frases, por exemplo, na voz passiva, na voz ativa, passariam para a voz passiva. Por exemplo, João dirigiu o carro. O carro foi dirigido por João. Então, essa transformação de ativa para passiva, que muda a ordem da frase, seria uma regra. Só que essa noção foi abandonada porque era muito aplicável somente ao inglês. Então, ela vem... por conta dessas mudanças, a teoria vem sendo revisada o tempo todo para abarcar mais fenômenos. E aí acaba recebendo críticas de que muda o tempo todo. Só que, na verdade, se vocês lembrarem da noção de núcleo e heurística, que são as proposições gerais e as direções de pesquisa, embora elas permanecem iguais, na verdade o que mudam são as hipóteses para explicar os fenômenos. O que era de se esperar, porque como a gente viu, isso é normal na ciência. Um exemplo é que a noção de transformação foi abandonada, frente ao mecanismo que é chamado hoje de merge, a gente vai ver sobre isso ainda. E a gramática começou a ser, essa teoria, esse sistema de explicações sobre a língua, começou a ser minimizada, transformado em menos, tipo ficando menos mecanismos para explicar a língua, por conta de se adaptar a outros aspectos da linguagem. Por exemplo, como é que a linguagem evoluiu junto ao ser humano? Evoluiu no sentido de evolução mesmo darwiniana. Então ela acaba sendo minimizada, mas também é assunto para outros capítulos do livro. Então, quais são os rumos da teoria? Intersecção com outras áreas, principalmente psicologia e neurociência, para analisar como é que a língua qual é a arquitetura da língua no cérebro, da linguagem do cérebro, e como a nossa mente processa a linguagem, estudos com distúrbios de linguagem, como esquizofrenia, afasia e outros. A biologia tem uma comunicação muito com a linguística para comparar a comunicação humana e animal, no que é que elas se parecem, no que é que elas se diferem. A linguagem e a música, para tentar analisar se as combinações que se fazem na língua também se aplicam às combinações feitas na música. Linguagem e gestos, no que é que se relaciona os gestos. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou fazendo um monte de gestos, porque a gente tende a associar muito a linguagem humana aos gestos que a gente está também fazendo. Além disso, o que é especificamente linguístico e o que é produto de outras cognições como memória e atenção na linguagem humana. São intersecções que geram novas mudanças na teoria. Por quê? Porque elas levam a mostrar que certas hipóteses não estão de acordo com a realidade. Então tem que mudar para tentar e adaptá-la para tentar explicar aquele fenômeno de uma forma melhor. E é assim que a teoria gerativa vai funcionar e vem funcionando ao longo dos seus 70 anos de desenvolvimento. E é isto.